Ok, então no dia de hoje nós vimos pela manhã, né, um pouco explicação sobre os mecanismos neurobiológicos do controle do sono, ou seja, do ciclo sono e vigília. Em especial a gente vê os mecanismos neurais, né, envolvidos na indução e manutenção da vigília e na indução e manutenção do sono, inclusive mostrando de que o sono ele não é um fenômeno passivo, ele tem mecanismos neurais que induzem o sono. Também o sono ele não é um fenômeno homogêneo, ele é um fenômeno heterogêneo, complexo. Ele tem vários, né, eventos que ocorrem, eventos eletrofisiológicos, o que faz a gente fazer uma grande divisão no sono, num sono de ondas lentas, em que a atividade cortical se apresenta com baixa frequência, alta amplitude, e que, né, a outra fase é uma fase do sono dessincronizado, um sono que a atividade elétrica cortical está dessincronizada, um padrão de atividade de baixa amplitude e alta frequência. E nesta fase, no ser humano, pode ocorrer o movimento rápido dos olhos, que é a fase que nós sonhamos, e também a atonia muscular. A gente já viu que isso é complexo, mas, né, o sono ele não se explica somente desta forma. Existe algo além, né, que controla o sono. Uma das coisas que nós sabemos é que o sono, a quantidade, a duração do sono, né, que nós temos numa noite, ela depende da nossa vigília. Se nós ficamos muito tempo acordados, quanto mais tempo ficamos em vigília e mais atividade, maior propensão ao sono à noite. E se a gente dormir várias vezes, ou dormir um pedaço, né, um cochilo grande, tipo meia hora, uma hora, durante o dia, nós vamos reduzir a duração do sono. Esse aumento do sono, né, tipo que ocorre em uma noite, em decorrência que na noite anterior a gente dormiu menos, ou seja, privou parcialmente ou privou totalmente do sono, a gente chama de rebote do sono. E isso a gente explica por um mecanismo homeostático. Eu reduzo, então eu tento compensar aumentando. Eu reduzo a quantidade do sono necessária. Na noite seguinte, eu tento compensar aumentando, né, a quantidade de sono, a duração do sono. Então, isso a gente fala que é um componente homeostático. E o que nós vamos, né, começar na aula de hoje, e aí eu vou começar mostrando, né, essa historinha aqui. Então, aqui é uma história que pode ser real, mas é uma ficção, né, que estou explicando aqui para, né, dar exemplo para vocês. Então, uma garota, né, chega e diz: ó, ontem eu passei a noite acordada. Foi uma noite agradável, e ver o sol nascendo na praia de Ponta Negra foi espetacular. Ponta Negra é uma bela praia aqui de Natal. Agora são 11 horas da manhã, estou morta de cansada e sonolenta, mas eu não consigo dormir. O que está acontecendo? Então, é isso que nós vamos discutir. Vou dizer para vocês, vou tentar explicar para vocês que, embora a gente tenha, o nosso sono depende desse componente homeostático, mas a sonolência, o início do sono, ele vai depender da hora do dia. Não é qualquer hora que a gente dorme. E por que que isso ocorre? Então, para explicar isso, né, esses dois pesquisadores, né, o Sérgio Dahan, que foi, ele era, né, um pesquisador, né, holandês, ele faleceu em 2018. Né, o Sérgio Dahan foi um dos principais teóricos e biólogos experimentais na área da cronobiologia, na área da ritmicidade circadiana. Sérgio Dahan, inclusive, nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui, né, em Natal, em 2011. Né, ele ficou, né, uns 15 dias aqui com a gente na universidade, né, uma pessoa muito simpática, né, e com uma capacidade intelectual brilhante, uma das pessoas mais brilhantes intelectualmente que eu já conheci na minha vida. Um outro pesquisador, né, que é o Alexandre Borbelli, é um pesquisador suíço, né, que já aposentado, né, mas ainda continua fazendo pesquisa na Universidade de Zurich, na Suíça. Então, o Sérgio e o Borbelli, eles tiveram
né? O Sérgio Dahn sempre trabalhou com ritmos biológicos, né, com cronobiologia, e o Borbelli trabalhava com neurofisiologia, estudando sono especificamente, né, a regulação do sono através da neurofisiologia. E os dois se encontraram num evento, né, nos anos 80, né, no início dos anos 80, na Alemanha, né, e o Borbelli, né, então ele estava, né, pensando, querendo criar um modelo para explicar o sono a partir de uma visão homeostática, né, no sentido de que se eu, né, toda vez que eu comprimo o sono, então eu tendo, né, a compensar, aumentando a duração do sono na noite seguinte. E o Sérgio Dahn estava estudando como um ritmo, ou seja, como que o sono acontecia a cada 24 horas. O ciclo sono e vigília controlado pelos mecanismos endógenos que geram uma ritmicidade, né, de 24 horas. E aí os dois perceberam, né, que cada um estava estudando e estava propondo como modelo se encaixavam e que, na verdade, a melhor forma de explicar era juntando, né, as duas coisas. E aí eles propuseram, então, chamar esse modelo de dois processos. O modelo de dois processos está aqui nessa animação, que é uma animação feita, né, por uma professora de enfermagem, a Líria Alvino, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né, que no momento ela é minha aluna de doutorado, né, ela faz doutorado aqui na psicobiologia em Natal, e ela está estudando, né, sono em trabalhadores em turno, e fez, né, essa a animação para explicar, né, como é que é esse processo, né, como é que é esse modelo. Então, para explicar aqui o que eu vou chamar a atenção de vocês, né, então, o que a gente tem aqui, né, nesse lado, seria o processo homeostático, o componente homeostático. Então, imagina o indivíduo acabou de acordar, então o componente homeostático vai subindo, vai crescendo, quanto mais ativo ele cresce, 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 até que o indivíduo vai aumentando, chega aqui muito cansado, puf, cai no sono e dorme. E aí o componente homeostático começa a diminuir, diminuir até o ciclo novamente. Então veja, o componente homeostático, né, a força, a propensão ao sono aumenta ao longo do dia e ele vai chegando no vermelho até o limite. Aí dorme, aí ele cai, o vermelho cai, então significa que ele volta novamente a ficar ativo e aí tudo recomeça de novo, né? Já o processo, né, circadiano, o componente circadiano, ele está aqui, né? Então, o que, que a gente diz é o seguinte, que quando o indivíduo acorda, você vai aumentando a propensão à vigília pelo processo circadiano, olha aqui, então aqui eu tenho um máximo de vigília induzido, e depois a vigília vai sendo reduzida pelo processo circadiano. Então, na verdade, o resultado, o que é que vai levar, né, ao que nós chamamos, né, o início do sono. Então, na verdade, a gente vai ver que eu tenho aqui o limite, que eu vou chamar esse aqui, com o limite máximo que estaria aqui. Então, essa altura aqui eu posso chamar altura H. Então, toda vez que a distância entre o circadiano e o H chega nesse nível, o indivíduo dorme. Então, imagine naquela história, né, na verdade, daquela garota, que fosse 9 horas seria aqui. Embora ele tivesse muito propenso ao sono, mas nesse momento aqui, o circadiano está induzindo muito a vigília. Isso faz com que, né, a gente não tenha sono, a gente não consiga dormir, a gente tem dificuldade de dormir, né, nesse horário aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho, né, o componente circadiano induzindo, né, a vigília e não o sono. E, então eu vou dormir, é claro, quando eu tiver a maior distância entre os dois componentes. Então, na verdade, eu tenho esses dois componentes. O homeostático é todo aquele processo que nós vimos na parte pela manhã. E agora nós vamos ver como é que se comporta, como é que se constrói, né, esse sistema circadiano. Tá? Então, vejamos o seguinte. Então, vou começar contando uma historinha. Vocês já perceberam que eu gosto muito, né, de história, né, gosto de explicar os fenômenos baseado na explicação histórica. Então, eu falei para vocês do Nathaniel Kleitman, né, que morreu com 104 anos, que está naquela foto lá junto com o Asserinsky, né, o William Dement, né, o Jouvet, aquela foto clássica, né? Ele foi um grande pensador do sono, mas não só, ele pesquisou muita coisa. E em 1938,
né, o Kleitman, né, ele passa, né, mais ou menos 45 dias numa caverna nos Estados Unidos. Isso aqui é juntamente com o Richard, que é um outro pesquisador. Né, então, os dois, isso aqui é quando antes dele entrar na caverna, tiraram uma foto, né, para marcar a história. Isso aqui é dentro da caverna, aqui na cama, ele deitado, e o Richard, isso aqui é o Kleitman, e o Richard aqui fazendo medidas. Isso aqui é um exemplo, lá eles tinham luz, acendia, apagava, né, eles tinham várias características importantes, né, que eles podiam fazer aí, né, mediam variáveis fisiológicas, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, né, mediam também a capacidade, né, do indivíduo, né, com testes cognitivos, memória, tal, etc. Né, e o indivíduo dizia o estado de alerta dele. E eles anotavam quando eles estavam acordados e dormindo. E vejam que aí eles tinham uma possibilidade de se comunicar com o meio externo, né, se tivesse algum acidente. Mas a ideia é que eles ficassem 45 dias sem nenhum problema. Então, essa condição, e eles não tinham nenhum relógio. Então, essa condição a gente chama, né, de condição de isolamento temporal. Então, eles não tinham noção de espaço. Então, ele queria ver bem, e agora como é que fica o sono? Fica bagunçado? Eu vou dormir mais? Vou dormir menos? Eu vou dormir picado? Né? Igual um gato? Essa era a pergunta da época. Né? E aí aqui também tem uma outra história também, quem tiver interesse, esse foi um jornalista, escritor, o Michael, né, Schifrin, né, que ficou 6 meses em isolamento. Né? Tem, inclusive, né, um relato dele bastante interessante. Então, simulando aqui o exemplo, né, de um experimento de isolamento temporal. Então, imagine que isso aqui seja Natal. Né? Natal, esse aqui seja o nosso fotoperíodo. Então, essa fase aqui é a fase de claro. O sol nasce aqui aproximadamente 5 horas, se põe às 5 horas da tarde, e, né, a noite, né, dura mais ou menos 12 horas, né, com o fotoperíodo nosso aqui, ele é muito pequeno. Então, um indivíduo, né, imagina que o indivíduo ele dorme, um indivíduo, um ser humano, ele é um indivíduo noturno, então ele dorme à noite, né, então está aqui, ele vai dormir lá, vamos dizer aqui, se 5 horas, ele está acordando 5 horas, né, então ele está indo, né, dormir, né, às 9 horas da noite, né, e acorda, né, às 5 horas. Tá? Então ele dorme 8 horas. E um indivíduo que tem um sono mais ou menos regular teria, né, um sono dessa forma. É claro que aqui nós não estamos mostrando, né, um exemplo, né, do registro real, aqui é só um diagrama, né, explicativo. Então, todo dia ele vai dormir aqui às 21 horas e acorda aqui às 5 horas da manhã. E aí, quando acorda nesse dia aqui, é o início do isolamento temporal. Vamos dizer que ele tenha ficado aqui num castelo fechado, ele não tem luz, né, não tem, né, não tem luz solar, não tem nenhum relógio, nenhuma informação temporal. Né? E aí, o que é que vai acontecer com o sono desse sujeito? Então, na verdade, né, o sono não fica bagunçado, ele não reduz, né, o sono fica dessa forma. O que é que significa isso? Se aqui ele acordava todo dia às 21 horas, no dia seguinte ele acordou, ele foi dormir, ou seja, ele dorme às 21 horas e acorda às 5. No dia seguinte ele começou a ter sono meia hora depois, no outro dia mais ou menos meia hora depois, no outro mais ou menos meia hora, então isso aqui era 9 horas da noite, né? Aqui foi 10 horas, 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, meia-noite, aqui meia-noite e meia. E assim sucessivamente. O que é que isso significa? Isso significa que, na verdade, né, o início do sono ele atrasou mais ou menos meia hora por dia. Assim, o ritmo endógeno, porque agora ele não tem mais informação temporal do ambiente, né, ele é de aproximadamente 24 horas e meia. E o que eu vou dizer para vocês é que, na verdade, mais ou menos isso vocês já sabiam, né? Porque a gente sabe que é muito mais fácil, né, atrasar que adiantar o início do sono. Por exemplo, a gente sabe que sexta-feira a gente não tem nenhum problema, né, de dormir um pouco mais tarde, de ficar, por exemplo, sair com os amigos, tal. Mas o domingo, tentar dormir mais cedo para acordar mais cedo é mais difícil. Né? E, é claro, é muito mais fácil viajar para o Oeste. Significa o quê? Eu me adapto muito mais fácil quando eu venho de Paris para Natal do que quando,
né, eu saio de Natal e vou para Paris. Isso porque, mais ou menos, né, a gente tem o nosso relógio endógeno, ele funciona 24 horas e meia, né, com esse período. E o que acontece é que, diariamente, né, a gente ajusta o nosso relógio para 24 horas, né, para se ajustar ao claro escuro, assim como nós, né, e os outros animais. Esses tipos de experimento, a gente também tem feito isso com os animais. Isso aqui é um exemplo, né, com um modelo clássico, que é um hamster. Isso aqui está aqui uma jaula experimental de um hamster. Isso aqui é uma roda de atividade. O hamster tem esse tropismo pela roda de atividade. Então, ele está aqui dentro, ele fica em movimento, claro, durante o escuro, porque o hamster ele é um animal noturno, diferente da gente. Então, aqui nos primeiros dias, se eu coloco um hamster em condições de escuro constante, olha, ele expressa um ritmo também assim, ó, cada dia vai dormir, começa a atividade um pouco mais tarde. Se eu coloco numa condição de claro e escuro, a atividade dele vai se concentrar durante a fase de escuro. E se eu volto novamente o hamster, né, o ambiente para um ambiente de escuro constante, olha, a atividade dele, né, passa daqui, começando e fica, né, em condições constantes, que nós chamamos que o ritmo é em livre curso, mostrando que esse ritmo ele tem, né, uma geração endógena e um controle endógeno, mas que ele pode se ajustar ao claro e escuro. Esse tipo de experimento em humanos ele foi muito realizado por esse pesquisador, né, o Young Aschoff, pesquisador, né, alemão, em que ele utilizou, né, esses bunkers, né, anti-bomba que foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial, né, nas universidades, né, da Alemanha. Então, que só tinha mesmo, né, ele era algo subterrâneo, era uma construção subterrânea para defender, né, quem tivesse na universidade durante os bombardeios, né, realizados pelos aliados. Então, o que ocorre? Ele transformou alguns desses em laboratórios, né, para estudar os ritmos biológicos. Então, isso aqui é o exemplo, né, que está aqui um jovem, né, ele tem mesa para estudar, para se alimentar, ele tem alimentação, tem um lugar de dormir e tal. Geralmente, esses experimentos, né, lá na Alemanha, eles são realizados, né, com estudantes de pós-graduação, que estão fazendo mestrado, doutorado, e na época de escrever a tese, eles ficam voluntários, né, para ficar aqui isolado, né, e aqui você consegue estudar com claridade, com detalhes o ritmo. Então, esse aqui o ritmo está ajustado, claro, o escuro, né? Então, aqui o ritmo de atividade, né? Esse aqui seria o sono durante o escuro, e aí que é o sono cada dia, né, atrasando, mostrando que o ritmo endógeno, quando eu não tenho um estímulo do ambiente, fica, né, um pouco maior do que 24 horas. Modernamente, ainda existe em alguns lugares, né, existe, né, em Harvard, esse aqui é a fotografia do Ashoff, esse aqui é o Chuck, como a gente chama carinhosamente, é o Charles Kizailer, né, que é um grande, né, pesquisador na área de ritmo e sono. Isso aqui é o ambiente de isolamento temporal lá da Universidade de Sapporo, no Japão, né, isso aqui já é coisas modernas, né, um ambiente semelhante a moderno, e a gente pode fazer várias coisas, vários ciclos ambientais diferentes. Não só deixar em claro constante, mas também fazer um dia de 24 horas, um dia de 25, um dia de 24 horas, ou em condições constantes. A gente sabe que, por exemplo, existe um limite para o ajuste. Se eu colocar um dia, né, que o claro e o escuro seja 28 horas, a gente não consegue se ajustar, né? A gente fica nessa condição de claro e escuro aqui. Agora, esse processo ele é igual para todo mundo, né? Então, assim, o que a gente sabe, assim, todo mundo tem o seu ritmo endógeno. Aqui a gente tem um diagrama de distribuição. Então, isso aqui são o ritmo. Já está lhe conhecendo, já. Aqui tem o ritmo endógeno, né? O período, né? Que alguns são em torno de maior do que 24 horas, mas outros são menores do que 24 horas. Isso aqui é o número de sujeito, né? Então, o que a gente tem aqui, né, é algo, né, que nem todo mundo tem um período endógeno igual, idêntico, né? Tem gente que tem ritmo muito maior do que 24 horas, próximo de 24, bem próximo de 24 horas, ou outro menor do que 24 horas.
Aqui, por exemplo, a gente tem, né, um exemplo de um estudo nos Estados Unidos, né, que é o número de sujeitos. Então, a população, né, uma parte da população americana. Então, a gente tem gente aqui com ritmos maiores, a maioria são ritmos, o período endógeno do ritmo é maior do que 24 horas, outros são menores. E quando eu vejo aqui a população afro-americana, ele tem aqui essa distribuição, enquanto que o europeu-americano tem essa distribuição. Isso é uma demonstração, né, quando eu vejo aqui, qual é a diferença desse. Então, aqui eu tenho fenótipos diferentes em relação à duração do ritmo endógeno. E esse fenótipo diferente, ele está, né, em grupos populacionais que têm genéticas diferentes. Então, eu já posso inferir de que esse fenótipo, né, ele tem uma relação, né, genética. Né? E hoje nós já conhecemos vários genes que estão relacionados com isso. Inclusive, né, em 2017, né, 3 pesquisadores, né, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pelos seus estudos com a caracterização genética, né, da ritmicidade circadiana. Né? E é claro que isso aqui a gente vê, né, que a gente tem, então, a velocidade dos períodos diferentes. O que a gente pode dizer também é que essas características nos períodos dos ritmos dão uma outra, né, característica importante, que é a alocação temporal do sono. O que é a alocação temporal do sono? A gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, têm preferência, né, a acordarem muito cedo, acordam 4h30 da manhã e dormem bastante cedo, né, 9 horas da noite, já estão querendo dormir. Enquanto que outras pessoas, né, são o inverso, né, eles preferem dormir muito tarde, 2, 3 horas da manhã, e acordar, né, bastante tarde, lá para 10, né, 11 horas. Então, e a maioria da população, é claro, ela é intermediária, nem gosta nem para muito cedo, nem para muito tarde. Né, isso nós chamamos, né, dos cronotipos, né, que é a alocação temporal do sono e da atividade. Então, a gente diz que um grupo fala que prefere cedo. Então, aquele sujeito que ele manda e-mail muito cedo para você, ele liga muito cedo para você, né? Se você sai, vai, por exemplo, de férias, quando dá 4h30 da manhã, 5 horas, ele já está acordado a 1000 por hora e querendo que todos os grupos estejam assim. E, é claro, quando dá 9 horas da noite, ele já está com sono, né, enquanto que a gente está, né, querendo começar a festa, né, e ele já vai querer se retirar. Enquanto que o outro grupo, né, não, ele prefere ficar até 2, 3 horas da manhã acordado, porém, né, quando chega, né, de manhã cedo, se você acorda, né, ele vai estar sonolento, né, sem condição de raciocínio e tal. Então, a gente chama isso de cronotipo. Então, esse grupo aqui, extremo, a gente vai chamar de matutino e esse aqui de vespertino. E tem, né, o grupo intermediário. Na verdade, a gente tem uma forma de determinar isso, né? Então, esse aqui é o vespertino, aqui não é vespertino, desculpe, aqui está errado. Esse aqui é o intermediário, tá? Intermediário, ok? Então, a gente tem, aqui é um score, esse score aqui, ele é feito, né, a gente calcula ele a partir de um questionário, que a gente chama questionário de Hohn-Otzberg, e a gente dá uma pontuação. Então, quem tem pontuação baixa são, né, classificados como, né, vespertino, quem tem pontuação alta a gente classifica como matutino, e a pontuação intermediária, né, são os intermediários. Ok? Essas características, ela tem, né, influências culturais e influências genéticas. Isso aqui é um mapa que ele está nesse livro, Circadian Physiology, que é uma edição, essa é a edição mais nova, né, que é um livro produzido, um excelente livro de cronobiologia, né, escrito, né, pelo professor Roberto Hefnet, né, que vive, né, nos Estados Unidos. E aqui o que tem é, em cada lugar, a gente tem o início do sono, o horário e a duração do sono. Para nossa, né, felicidade, Natal está referenciada, esses dados foram tirados da literatura, e esse aqui é dos nossos estudos de sono, né, de adolescente, de estudantes universitários, em especial estudantes do curso de medicina. Então, dizendo que, em média, né, os estudantes vão dormir lá próximo de meia-noite, e a duração do sono deles é em torno de 7 horas.
e aqui para cada lugar os horários diferentes, né, porque depende da cultura, né, e do padrão, né. Agora, como é que funciona, né, esse cronotipo e como é que nós explicamos isso? Então, a gente passa, né, fazer um estudo, uma analogia com aquilo que nós chamamos de relógio. Então, em ciência, em ciência biomédica, a gente faz muita analogia com os fenômenos físicos, usando metáfora. E a nossa metáfora, né, para a questão, quando a gente fala de ritmo, a gente está falando de ciclo. Se a gente fala de ciclo, a gente está falando de tempo. E quem é que mede o tempo em termos mecânicos? Né, os relógios. Então, a gente fala de relógios biológicos. Né? Então, aqui eu estou representando, né, o fenótipo. Né? Então, eu tenho aqui um fenótipo matutino. Ok? Então, esse fenótipo matutino está aqui indicando que esse sujeito, né, no relógio biológico dele, quando está aqui, ó, 15 para as 10, né, da noite, o indivíduo está, né, iniciando o sono. Já esse outro sujeito, um sujeito intermediário, o relógio biológico dele estaria marcando, né, 1, né, e 10. Então, esse aqui seria o sujeito intermediário. E aqui o sujeito vespertino, ele só vai dormir depois que o relógio dele, né, estiver marcando, o relógio biológico dele estiver marcando, né, endogenamente, né, 3, né, e 20. É claro, isso aqui nós estamos, é uma metáfora. Né? Então, o horário de dormir conforme, né, o cronotipo. Então, é como se, quem seria o relógio? O relógio biológico, nós vamos ver que é um conjunto de neurônios localizados no hipotálamo. Mas, por enquanto, vamos ficar, né, com essa ideia. Né? Então, o que é que caracteriza? A gente sabe, por experimentação em modelos animais, né, em estudos, né, in vivo e em estudos in vitro, estudando, inclusive, né, os neurônios localizados lá no hipotálamo, que existem, né, porque eu tenho projeções direto da retina para o hipotálamo, e esses neurônios é que vão serem ajustados, sincronizados ao claro e o escuro. E com isso, você, qualquer animal, consegue ajustar o seu sono à fase escura ou à fase clara. Então, neste caso especificamente, o que a gente se descobriu é que existem neurônios que são sensíveis à luz. Esses neurônios sensíveis à luz, né, eles respondem muito mais na transição do escuro para o claro. Tá? E esses neurônios, eles tendem a fazer uma oscilação mais rápida. Enquanto que esses outros neurônios, existe um outro subgrupo de neurônios que são sensíveis ao escuro, que respondem muito mais à transição ao claro e escuro. Então, se eu pego lá esse grupo de neurônios, eu vou ver que existem, né, diversos neurônios. Né? Uns que vão responder à luz e outros que respondem ao escuro. Né? E todos eles fazem parte daquilo que eu chamo, né, relógio, né, biológico. Então, o que ocorre, né, claramente aqui, né, é que, na verdade, eu tenho, né, uma condição em que esses neurônios que são sensíveis à luz e os sensíveis a escuros, eles são mais ou menos, né, semelhantes, né, em termos de números, tal. E aí eles têm um acoplamento entre eles. O resultado disso vai ser algo intermediário. Então, nos condição intermediária, seria essa. Né? Mas, quando eu tenho aqueles sujeitos, né, que o fenótipo é vespertino, né, o que, na verdade, eu tenho ou um menor número de neurônios sensíveis à luz, na transição escuro para o claro, né, ou, né, os neurônios são menos responsivos à luz. Enquanto que os neurônios sensíveis ao escuro são mais responsivos ao escuro, ou são em maior número. Com isso, e esses neurônios sensíveis ao escuro, eles são mais lentos. Né? Se eu for ver o período dele, ele é maior, muito maior do que 24 horas. Então, quando a gente tem isso, né, isso vai determinar com que a oscilação seja mais lenta, então o início do sono vai tender a começar mais tarde. E aí eu vou ter o fenótipo, né, vespertino, vai ser o sujeito que vai ter preferência para ir dormir mais tarde, né, e acordar mais tarde. Já o inverso, né, que são os matutinos, é que eu vou ter menos neurônios sensíveis à luz e mais neurônios sensíveis, né,
à luz e são mais responsíveis à luz. Com isso, esses neurônios são neurônios que oscilam mais rapidamente. Isso vai fazer com que o indivíduo tenha, né, o fenótipo, né, matutino. Ele tende, né, a ter preferência em acordar mais cedo, em dormir mais cedo, etc. Não é só o acordar, mas também todos os ritmos, o ritmo da temperatura, o ritmo de secreção de cortisol, de melatonina, né, do hormônio de crescimento, tudo está avançado no matutino, no vespertino está atrasado comparado com o intermediário. Porém, né, a gente tem essas três classificações que foi proposta, né, já há muito tempo, né, e a gente, né, se incomodava um pouco com eles, porque a gente pensou, né, que isso não explicava a sua totalidade dos sujeitos. E aí a gente propôs, né, o que nós chamamos de a hipótese dos bimodais, que era, né, sujeitos que tinham muitos neurônios sensíveis à luz e também sensíveis a escuro. A diferença em relação aos intermediários, que tem alto acoplamento entre os dois, esse acoplamento ele é baixo. Como esse acoplamento ele é baixo, né, os indivíduos podem, às vezes, se comportarem como matutino ou como vespertino. Então, os bimodais, né, ele vai poder ter os dois fenótipos, e esse comportamento vai depender de vários fatores. Então, o que vai caracterizar os bimodais é a flexibilidade. Então, a gente fez essa hipótese, fizemos um estudo, né, e publicamos esse trabalho, né, em 2010, né, em que a gente está propondo, né, um update, ou seja, chamando a atenção e fazendo uma sugestão, né, de um novo, né, classificação por cronotipo, incluindo, né, os bimodais, que seria, né, ou seja, os bimodais estaria, né, introduzindo dentro do cronotipo, né, a dimensão da flexibilidade. Né? E aí, essa nossa publicação de 2010, né, o que nos foi muito gratificante foi 2 anos depois, já em 2012, né, esse grupo da Alemanha, né, do grupo do Handley e do Vollner, publicaram um trabalho confirmando, né, a nossa hipótese. Isso é a grande satisfação. Esta foi a figura original do nosso trabalho, em que aqui eu tenho, né, o score, né, do cronotipo, né, então isso aqui é os vespertinos, isso aqui é o matutino, e aqui no meio, né, eu tenho os intermediários. E aqui é o score, né, do índice da bimodalidade. Então, esses sujeitos aqui é o que nós classificamos como bimodais, ou seja, eles são mais flexíveis. E o que o grupo da Alemanha faz, né, nós fizemos isso na população brasileira, eles fizeram um estudo na população, né, da Alemanha e encontram, né, um resultado semelhante, né, aos nossos resultados. Então, isso é a maior satisfação para, né, um pesquisador, é ter o seu trabalho, a sua hipótese levantada, ter feito o seu experimento, ter publicado o seu resultado, e um outro grupo, né, internacional de qualidade reproduzir os seus resultados e confirmar, né, o seu trabalho. Então, hoje a gente tem... Né, diga. Professor, isso é inerente à pessoa, é questão genética, ou isso pode ter uma adaptação? A pessoa pode se tornar um bimodal? Não. Na verdade, assim, você tem pequenas variações. Na verdade, você tem uma determinação genética disso. Né? O que a gente vai ter, assim, um indivíduo que é bimodal, ele pode, num determinado momento, se comportar como matutino. Imagina, por exemplo, já tive exemplos disso, de um estudante, né, que quando ele está no ensino médio, tá? Então ele está no ensino médio, as aulas do ensino médio dos adolescentes começam, né, lá às 7 horas da manhã. Então ele tem que acordar cedo para ir para a aula. Então quem é matutino se adapta facilmente. Quem é intermediário se adapta mais ou menos. Se a pessoa for bimodal, ele consegue se adaptar, certo? Se ele, né, for vespertino, ele não consegue se adaptar ao horário 7 horas da manhã, ele vai se sentir muito mal. E aí, né, ele se adapta bem, ele está se achando que é matutino. Quando chega na universidade, né, aí ele tem mais liberdade, né, você não tem, dependendo do curso, se for um curso médico, ele vai ter problema, né, ele vai ser semelhante ao mesmo horário, mas imagine que ele for fazer um curso que as aulas, né, vão ser à tarde e à noite. Aí o que acontece?
ele agora vai dormir mais tarde e vai acordar mais tarde. Então, agora ele vai se comportar como um vespertino. E, na verdade, ele era um bimodal, certo? Entendi. Então, ele não mudou, certo? Assim, o bimodal ele tem uma maior flexibilidade. Nós propusemos, quando nós propusemos esse trabalho, essa ideia do bimodal, uma das coisas que eu levantei, inclusive, né, que eu achava, era que o bimodal, por ser mais flexível, né, era o que melhor se adaptava à realidade. Né? Por causa, ele tinha uma grande flexibilidade. E aí, né, nem tudo que a gente propõe está correto, né, vários outros trabalhos a posteriores mostraram que não é verdade. O bimodal é o que mais sofre. Então, o bimodal ele sofre tanto como o vespertino. Então, tem um trabalho de um grupo, né, dos Estados Unidos, que é um grupo de enfermagem que trabalha muito, né, com câncer, grandes estudos epidemiológicos. Eles sugerem, né, de que as enfermeiras, né, que têm alterações de ritmo por causa do trabalho em turno, têm maior incidência, né, de câncer de mama. E eles sugerem câncer de mama 10 vezes mais frequente, né, em mulheres enfermeiras que estão em turno. E eles sugerem que isso ocorre principalmente nos bimodais. Né? Recentemente, né, o professor Fernando Lousada, lá do Paraná, ele mostrou 2 trabalhos. Um trabalho é mostrando de que os bimodais, né, têm uma piora, né, em termos de qualidade de vida, igual aos vespertinos, isso em jovens universitários, e, né, inclusive, com, né, piora, né, de queixas, né, emocionais, com índice de depressão e ansiedade, semelhante, né, aos vespertino, né, por causa da grande flexibilidade. Certo? Então, parece, né, que isso... É claro que ainda há necessidade de mais estudos para a gente... Então, na verdade, a pessoa pode até achar que seria melhor ela trabalhar em turno, né, em turnos variáveis, mas no final das contas ela acaba se ferrando mais ainda. Exatamente. Então, como é que esse sistema funciona, né? Então, quando a gente falei para vocês do relógio biológico, hoje a gente fez um upgrade desse conceito de relógio biológico para um conceito de sistema de temporização circadiana, pensando nele de uma forma complexa. Então, esse sistema eu tenho que ele está aqui, então eu tenho, primeiro é falar do que tem no ambiente, né? Então, no ambiente a gente tem pistas temporais, como, por exemplo, o claro e o escuro. Por que pistas temporais? Porque, na verdade, o dia e a noite, eles ocorrem de uma forma cíclica e periódica. O dia e a noite existem desde que a Terra existe, né, por causa do movimento de rotação. Então, o dia e a noite, as marés, né, as estações do ano, todos são pistas temporais do ambiente. Né? E, é claro, essas pistas temporais são os sinais, né, do ambiente, né, que nós vamos chamar, né, de estímulo temporizador do ambiente, ou pistas temporais, ou sincronizador, ou a palavra, né, em alemão, que chama-se Zeitgeber. Zeit é tempo, em alemão, Geber é doador, ou numa expressão em português que foi proposto alguns anos atrás, né, pelo professor Timo Iaria, né, o cronador, ou seja, o doador de tempo. Então, são pistas do ambiente. E essas pistas do ambiente eu vou precisar ter sistemas que vão detectar, né? E eu vou ter o oscilador biológico, que é o que nós chamamos de relógio biológico. E entre, né, o estímulo e o relógio biológico, eu tenho que ter, né, aqui eu tenho um ritmo em si, né, a saída. Aqui eu estou representando o ritmo de secreção do hormônio de crescimento, né, que durante o dia, durante a vigília, a gente tem pouca secreção. Durante a noite, a secreção são pulsos elevadíssimos, né, quase que 5 vezes mais do que aqui. Aqui é a expressão do ritmo de atividade e repouso. Né? Então, a gente tem, né, o estímulo do ambiente, o oscilador, o marca-passo, ou o relógio biológico, e eu tenho aqui o ritmo que expressa o comportamental ou fisiológico. E, é claro, a gente tem as vias de entrada entre aqui, né, o fotoreceptores, que detectam, né, por exemplo, aqui o claro e escuro, que está representado pelo olho, né, que leva essa informação de claro e escuro até o nosso relógio biológico, ou marca-passo, e daqui, né, se projeta até
os órgãos efetores, né, que são as vias de saída, diretas ou indiretas. Então, esse conjunto aqui a gente chama, né, de sistema de temporização circadiana. Então, esse sistema, né, ele vai estar aqui, né, ele tem o olho, que no caso, né, vai determinar como é o sinal neural, né, o sinal temporal, desculpe, né, o claro e o escuro, ele vai ser detectado, então eu vou ter a transdução ou a tradução do claro e escuro em sinal neural, que são potenciais de ação. Isso vai se propagar pelo o nervo óptico, né, que é a via de entrada, né, então isso vai se propagar e vai chegar até o nosso marca-passo. Essa propagação ela pode ser direta ou indiretamente. E aqui no marca-passo é onde eu tenho a capacidade de gerar e organizar, né, o sistema circadiano, que nós chamamos do relógio biológico. E daqui eu vou ter outras vias neurais, né, que vão gerar novamente potenciais de ação e que vão atingir as estruturas alvos. Essa, né, ação também vai ser direta ou indireta. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como o sinal, por exemplo, o claro, né, e o escuro, né, ou seja, luz ou não luz, luz ou escuro, é detectado aqui pelo olho, aqui na retina. Eu tenho aqui as células ganglionares, e aqui eu tenho o axônio dessas células ganglionares, e se projetam, né, até o hipotálamo. Então, essa via aqui a gente chama trato retino-hipotalâmico, e então esses neurônios vão fazer sinapses com os neurônios do núcleo supraquiasmático, que é o nosso, né, relógio biológico. Também esse trato aqui, ele sai daqui, né, e vai até o tálamo, e lá no tálamo, no folheto intergeniculado, né, ele se projeta retrogradamente para os neurônios do nosso relógio biológico, o nosso núcleo supraquiasmático. Então, vejam, né, aqui no caso, essa projeção retrógrada é uma via indireta da luz que vem da retina, tálamo e aqui. Okay? Então, isso são as nossas vias, né, de entrada para o nosso relógio biológico. E quem é que detecta, né, esse claro e escuro? Isso aqui é uma representação de um trabalho nosso, né, que foram feitas, né, em colaboração comigo aqui na época, participavam 2 estudantes de medicina, a Maiara, né, e o Alex. O Alex hoje é neurologista aqui, Natal, né, e a Maiara, né, é cirurgiã plástica, né, em São Paulo. Né, e o que a gente fez esse trabalho foi o seguinte: quando eu estava, né, fazendo, né, um estágio de pós-doutoramento, né, em Barcelona, um pouco antes disso, foi descoberto, né, que um grupo de camundongos, um trabalho experimental de um grupo de medicina experimental da Universidade, né, de Londres, que trabalha, né, com oftalmologia, eles tinham lá um padrão, né, um modelo animal com camundongo, que tinha degeneração de cônios e bastonetes. Então, esses cônios e bastonetes, né, eles degeneram e o indivíduo fica cego. Isso ocorre, né, no ser humano, né, e nesses animais era uma mutação que fazia isso. Era um modelo experimental para se estudar isso. Né? E aí, né, mesmo sendo esses camundongos cegos, eles ainda se ajustavam ao claro e escuro. Não sabia-se como, se era algum fotorreceptor periférico, se detectava ou não. Mas no final dos anos 90, um grupo de pesquisadores que inclui, né, uma brasileira, né, a professora Ana Maria Castrucci, da USP, eles descobriram que existe, né, uma subpopulação de células ganglionares na retina que contém um fotopigmento que foi chamado de melanopsina. Então, foi demonstrado que os camundongos, os ratos, os hamsters, têm esse fotopigmento, e que quem detecta, né, no caso, por exemplo, desse camundongo cego, que não tem cônios e bastonete, ele continuava detectando luz, a presença ou ausência de luz, por células ganglionares, né, porque a luz vinha e ativava a melanopsina nas células ganglionares. É uma forma, né, quase primitiva de responder ao claro e escuro. Né? Então, mostrou que essa via era direta. Quando eu retornei, né, de Barcelona, eu dei uma palestra no meu departamento, né, e falei desses resultados, né, que eu tinha conhecido esses pesquisadores, esse trabalho, né, internacionalmente, e aí o
o veterinário da nossa colônia, porque no departamento de fisiologia a gente tem uma colônia de primata, né, que é o sagui, o Calitrix jax, né? Então, o veterinário disse que existia um grupo de saguis na colônia que eram cegos, mas que eles não tinham problema, né, de sono durante o dia. Eles ficavam o dia ativo e de noite ficavam dormindo. E aí nós fomos estudar esses animais. Então, um oftalmologista, amigo nosso, examinou esses saguis, né, examinou o fundo de olho, descobriu que ele tinha, né, não tinha opacidade, né, da córnea, né, e eles não tinham lesão do nervo óptico, nem um tipo de retinopatia vascular, mas o fundo de olho ele era compatível, né, com uma grande pigmentação bilateral, né, e sugerindo degeneração, né, de cônios e bastonetes. E aí a gente fazia testes, né, desses animais, né, e eles não conseguiam perceber a presença de objetos na sua frente, nem de luz. Eles não direcionavam, né, a cabeça, por exemplo, para um estímulo luminoso. Mas veja que interessante. Esse aqui é o registro do animal, né, de um sagui normal. Isso aqui seria a fase clara, a fase escura e a fase clara. Então, o sagui, né, ele é um animal diurno, então a atividade dele é que fica concentrada, né, no claro. Então, ele está sincronizado ao claro escuro. E aqui é o animal cego, também continua sincronizado ao claro escuro. Então, essa foi a primeira, né, demonstração experimental, em termos de comportamento, que também, né, num primata, né, no caso do marmoset, eles têm também essas células ganglionares. E quem são essas células ganglionares? Na verdade, esse é o esquema da retina, né, como vocês já devem ter estudado a um determinado momento. Então, a luz vem aqui, né, nesse sentido, então ela vai atravessar aqui a lente, ela chega até aqui. Se eu pegar aqui a retina e ampliar, eu vejo que posteriormente na retina, né, eu tenho a camada dos fotorreceptores, os cones e os bastonetes, cone, bastonete, etc. Né? E aí os cones e os bastonetes fazem sinapses com as células bipolares, e essas células bipolares é que vão fazer sinapse com as células ganglionares. Aqui essas células ganglionares que emitem um axônio que vão formar o nervo óptico. Dentro dessas células ganglionares, veja, a luz tem que vir aqui, ativa isso e ativa essas células para ativar essas. E aí, na verdade, o que a gente sabe hoje é que existe um conjunto de células, que são células ganglionares, que contêm um fotopigmento. Então, a luz não precisa ativar os fotorreceptores. Ela já chega aqui e já ativa a melanopsina, ativando essa célula ganglionar e já gera potenciais de ação que se propaga por esse axônio e vão formar esses sistemas, que é o sistema que a gente diz não formador de imagem. Esses células ganglionares que contêm melanopsina, eles são responsáveis pela sincronização ao claro escuro e pelo reflexo pupilar. Enquanto que essas outras células ganglionares, são as maiorias, né, que não fazem parte, né, que não tem esse melanopsina, elas só vão ser ativadas quando a luz ativa, né, os fotorreceptores clássicos, os cones e os bastonetes. E isso tudo vai gerar o que nós chamamos, né, de sistema formador de imagem, que vai para o tálamo e do tálamo, né, vai para o córtex occipital e vai formar a imagem. Então, esse aqui é o exemplo. Eu tenho aqui a camada de fotorreceptores, a camada das células intermediárias e a camada das células, né, ganglionares. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula ganglionar que contém melanopsina. Então, essa foi uma grande, né, descoberta, demonstrando, inclusive, que a sincronização ao claro escuro é por um sistema, né, especial, né, é uma célula ganglionar especial e independente, né, dos fotorreceptores clássicos. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem um exemplo de como funciona. Então, aqui eu tenho a retina, eu vou ter as células ganglionares que vão ter a melanopsina. A melanopsina é uma proteína transmembrana, que está vinculada aqui a uma proteína, né, de segundo mensageiro, que, na verdade, ela vai ativar o inositol ou o diacilgliceral. Essa é a via metabólica que vai gerar sinal, que vai entrar dentro, né, do sistema nervoso central, vai, né, até o tálamo, etc. Então, o que é que a gente tem aqui? Né? É que esse sistema aqui, ele responde principalmente, né, à luz, né, azul.
né? Essa célula, essa melanopsina, é um fotopigmento sensível, né, aqui no comprimento de onda de luz azul. Então, isso aqui, ao gerar potenciais de ação, se propaga e vai até o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. O do núcleo supraquiasmático, né, vai para o sistema, vai até a pineal, né, e da pineal produzir, né, a nossa melatonina. Também essas vias vai até aqui ao núcleo pré-tectal olivar e que vai responder o reflexo pupilar. Então, veja, são duas funções que não são funções relacionadas à formação de imagem, o reflexo pupilar e a sincronização, né, ao claro ou escuro do sistema circadiano, são feitas não via ativação dos fotorreceptores clássicos, cônios e bastonetes, mas ativação direta das células ganglionares que contêm melanopsina. Então, essas aqui são as vias, né, lá da retina para que o hipotálamo, né, tá aqui o trato retino hipotalâmico, né, e essa via que é a via de sincronização. E quem é, né, este núcleo supraquiasmático e como é que essa via, né, ela ocorre? Então, veja, isso aqui é o trato retino hipotalâmico. Aqui no núcleo supraquiasmático eu tenho um conjunto de neurônios. A gente divide esse núcleo em duas partes, em uma parte, né, ventral, uma parte dorsal, uma parte central, uma parte casca, né, que essa é a divisão, né, e aí essa via, né, central, ventral ou central do núcleo supraquiasmático é a via que recebe, né, essa projeção da retina. E ambas, tanto a parte central como a parte, né, de casco, a parte dorsal, se projetam para núcleos envolvidos no controle do sono, que é o que nos interessa, controle endócrino ou centros autonômicos. Então, e como é que essa via, né, ela promove o ajuste? Na verdade, quando a gente olha o núcleo supraquiasmático, ele é um conjunto de neurônios que contém várias conexões internas, e essa via aqui ela libera glutamato excitatório, ou PCAP, também excitatórios, e faz a sua complexidade desse conjunto de neurônios. Na verdade, né, dentro do núcleo supraquiasmático, a gente tem neurônios individuais. Cada neurônio individual promove uma oscilação independente. Porém, no núcleo supraquiasmático, né, ele funcionando, esses neurônios eles estão conectados. Então, todos eles, né, eles vão, né, por ter esse acoplamento entre eles, eles vão promover um mesmo ritmo. Né? Então, você tem, né, esse ritmo muito importante. Então, esse diagrama aqui mostra, né, a importância deste acoplamento entre esses neurônios do núcleo supraquiasmático. E o que mantém isso são as proteínas, né, que promovem o acoplamento entre células. No caso aqui, a gente está dando um exemplo da conexina. Então, isso aqui é um animal selvagem, um camundongo selvagem, né? Aqui é o diagrama mostrando que se ele tem aqui o acoplamento, o ritmo dele, que aqui, no caso, o ritmo ele tem um período menor do que 24 horas, vejam que está bem ajustadinho aqui. Já no camundongo mutante, que tem um nocaute para essa proteína, a conexina, né, 36, então não tem um acoplamento entre esses neurônios, o ritmo é todo bagunçado. Né? Diferente que aqui, que o ritmo está bastante, né, ajustado, né, um ritmo endógeno, né, com um período claramente. E aqui ele está, né, totalmente, né, sem ritmo. Uma coisa importante, né, que a gente fez, né, isso aqui é também de um trabalho nosso, juntamente com a professora Miriam Stella, né, aqui do Departamento de Anatomia, né, foi uma orientação, com a orientação que a gente fez, né, da Geice Santos, que hoje é professora da Fisiologia da Universidade Federal, né, do Espírito Santo. Na época, né, o que a gente queria estudar era, né, a preocupação nossa era tentar ver essas bases neurais desse acoplamento entre os neurônios do núcleo supraquiasmático. Então, isso aqui é uma microfotografia, né, que a gente faz. Então, isso aqui é tá vendo aqui, isso aqui é o quiasma óptico, isso aqui são marcação essa linha aqui marca, né, o núcleo supraquiasmático, isso aqui é o terceiro ventrículo, então aqui nós estamos em nível, né, do hipotálamo. E o que está escuro marcado aqui é uma reação, né, a uma proteína que a gente chama GFAP, que é uma proteína fibrilar dos astrócitos. Então, os astrócitos, quando eles têm uns prolongamentos, esses prolongamentos, eles podem aumentar ou se retrair, expandir ou retrair.
certo? Então, quando a gente tem a marcação do GFAP, significa que eu tenho os prolongamentos estão todos estendidos. Quando eu tenho menos GFAP, significa que essa proteína, que esses os astrócitos estão, né, com seus, né, prolongamentos retraídos. E o que a gente mostrou, a gente fez, né, um estudo, né, mostrando que aqui ZT é o horário, né, ZT significa que o animal está ajustado ao claro escuro, 6 horas após o início do claro. ZT 10 significa 10 horas após o início do claro. ZT 14 significa 2 horas ao início do escuro, porque 12 horas. ZT 12 é quando eu troco, né, o claro para o escuro. E o ZT 18, né, significa 6 horas após o início do escuro. E o que a gente fez foi medir, né, a expressão dessas proteínas. E o que a gente viu que essa proteína ela era muito se expressa logo no início da fase clara, vai caindo gradualmente e depois volta a aumentar. Foi, né, um primeiro trabalho, né, que mostrou na literatura de que há uma variação na expressão do GFAP, e aí nós propusemos na época que provavelmente o GFAP, os astrócitos, melhor dizendo, tem um papel no acoplamento, né, desses neurônios no núcleo supraquiasmático. Recentemente, né, tem sido demonstrado que realmente é isso que ocorre e como isso ocorre. Então, esta é uma figura de um trabalho bastante recente, né, de revisão. Então, aqui eu tenho um astrócito e aqui eu tenho uma sinapse, que seria uma sinapse do neurônio do núcleo supraquiasmático. Tá? Isso aqui seria, né, durante, né, a fase escura e esse caso aqui durante a fase clara. Por isso que aqui eu estou dizendo, né, que é CT, 18 horas, e aqui é 6 horas. Então, o que, que a gente tem aqui? Então, quando eu tenho essa condição, o astrócito, né, ele tem grande liberação, né, de glutamato. Isso faz com que esta via aqui, daqui para cá, né, eu tenha uma presença, né, tanto da liberação aqui de glutamato, mas eu tenho aqui uma liberação de quê? Né, de muito GABA. Né? Então, está aqui o GABA, né, o neurotransmissor sendo liberado pelo neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, e isso vai provocar o quê? Uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização significa que eu tenho uma sinapse inibitória. Então, essa mesma sinapse aqui, né, quando ela está durante o dia, o que está acontecendo? O astrócito, né, por ter menor capacidade de acumular cálcio, essa via não vai ser ativada, essa via GABAérgica não vai ser ativada somente essa via glutamatérgica, que é uma via excitatória, promovendo uma despolarização. Então, essa sinapse aqui, ela fica excitatória durante a fase clara e durante a fase escura ela é inibitória. E isso, quem determina isso é a função astrocitária, são os astrócitos. Então, a gente propôs isso e hoje está sendo confirmado por novos experimentos. Tá, então, se a gente viu, né, aí essa função, né, dos neurônios, né, como é que é o núcleo supraquiasmático, né, então, depende desse acoplamento, ele é importante para promover, né, a ritmicidade, né, e agora vamos ver como é que esse núcleo supraquiasmático ele vai controlar as respostas de saída, né, ou seja, né, as funções, né, externas. Então, uma das questões importantes é o que o sistema de temporização circadiana ele controla o sistema endócrino. Como é que ele controla o sistema endócrino? Então, está aqui, ó, a retina, a projeção para o núcleo supraquiasmático, e os neurônios do núcleo supraquiasmático se projetam para onde? Então, aqui eu estou representando a projeção no próprio hipotálamo. Então, ele se projeta difusamente para o núcleo dorsomedial do hipotálamo, para o núcleo paraventricular do hipotálamo. Esses dois núcleos, paraventricular do hipotálamo e o núcleo dorsomedial do hipotálamo, são núcleos, que é o núcleo subparaventricular. Esses núcleos, eles são núcleos importantes no controle, né, endócrino. Então, parte desse sistema que vem para cá, né, que aqui é o medial posterior, esse núcleo medial posterior, por exemplo, ele se projeta aqui para a eminência média, que vai liberar aqui, né, o CRH na hipófise, e a hipófise, então, vai produzir o ACTH, e o ACTH vai ser liberado na corrente sanguínea e vai agir sobre a adenal, produzindo,
né, controlando os corticosteroides. No caso, para nós, seres humanos, né, o cortisol. Olha, o que é que significa? Significa que o cortisol, a liberação do cortisol, está sobre a modulação do núcleo supraquiasmático, sobre modulação, o controle do sistema de temporização circadiana. A outra, né, é que há uma projeção aqui para o núcleo paraventricular que se projeta aqui lá para a região, né, da coluna intermédio lateral, que aqui eu tenho um neurônio pré-ganglionar simpático. Esse neurônio pré-ganglionar ele vai atuar sobre a adrenal, controlando também o cortisol. Também esses neurônios pré-ganglionar vão atuar sobre o neurônio pós-ganglionar, que estão aqui no gânglio cervical superior, que vão, né, se projetar até a retina e aqui produzir, né, a melatonina. Então está aqui o esquema, né? Então toda essa avaliação aqui do CRH depende, né, do controle circadiano, além, né, do atividade física, estresse emocional, a hipoglicemia, exposição ao frio, dor e etc. Mas, além dessa coisa do estresse, também, né, o controle é feito pelo sistema circadiano. E como é que o sistema de temporização circadiano também tem o controle da secreção de melatonina, né? Então, aqui a ativação do núcleo supraquiasmático, que ativa o paraventricular vai aqui até, né, a coluna intermédio lateral, que é o neurônio pré-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que está aqui no gânglio cervical superior, e aqui o neurônio pós-ganglionar vai fazer sinapse até a pineal, estimulando a pineal a produzir, né, melatonina. Então, o sistema de temporização circadiana também tem efeitos em várias áreas da cognição. Vejamos, por exemplo, aqui eu tenho o núcleo supraquiasmático se projetando, né, ele faz uma modulação na amígdala, ou seja, modula a emoção, ele faz uma projeção, né, indireta, né, para a área tegmental ventral, que está relacionada ao comportamento de medo, ele faz uma projeção aqui para o núcleo accumbens, a ideia de estimativa de tempo, né, se acredita, inclusive, de que na condição, por exemplo, o trabalhador em turno que comete muitos erros no trabalho, muitas vezes é uma incapacidade de estimar tempo, ou ele estima o tempo muito elevado, né, em decorrência de uma desregulação da ritmicidade circadiana. Também, né, uma ligação, né, direta e indireta com o hipocampo, né, então a nossa memória depende, né, ela é modulada pelo sistema circadiano, uma desregulação do sistema de temporização circadiana altera a memória, por isso que uma alteração, né, do ciclo sono-vigília também altera, né, a nossa memória, para áreas pré-frontais, né, ou seja, tomada de decisão, por isso que muitas vezes o trabalhador em turno, né, fica, né, comete erros porque ele tomou decisões erradas. E é claro, o sistema de temporização circadiana, a gente fala, né, que aqui eu tenho o relógio biológico, mas a melhor metáfora mesmo não é nem do relógio biológico, é de uma orquestra. Né? Então a gente diz que também as outras áreas, né, nos cérebros aqui, elas também têm capacidade de oscilar, né, tanto dentro do cérebro como externamente. Eu tenho, né, aqui os miócitos, que são as células musculares cardíacas, também têm capacidade de expressar um ritmo circadiano, os hepatócitos do mesmo jeito, células renais, células que estão localizadas no pulmão e etc. Então, a gente diz que eu tenho um oscilador circadiano central e os osciladores circadianos periféricos. Então, é como se eu tivesse aqui o núcleo supraquiasmático, fosse o maestro, e cada, né, estrutura efetora fosse um músico. E o que o núcleo supraquiasmático faz é fazer a leitura da partitura, e a partitura é o estímulo ambiental. Ele lê a partitura e ajusta, né, todos os outros músicos a, né, fazerem com que o ritmo se expresse de uma forma, né, ajustada com o que nós chamamos de ordem temporal, né, interna, desde o controle do meio interno até as nossas funções mentais. Então, um exemplo, né, sintetizando o sistema de temporização circadiana, a gente tem os fotorreceptores, as células ganglionares da melanopsina, né, os cônios bastonetes nos ajudam, as vias de entrada, né, o oscilador, que é o núcleo supraquiasmático, são múltiplos neurônios, e o importante é o acoplamento. E as vias de saída, tem vias curtas, vias multisinápticas, que vai
modular o sistema endócrino, o sistema nervoso autônomo, a melatonina, que nós vamos discutir um pouco mais, né, e também, né, as nossas funções mentais. Ok? Então, esse, né, é a síntese, né, do nosso sistema de temporização, né, circadiana. Então, nós vimos, né, no primeiro momento da nossa aula, pela manhã, que eu tenho, né, um sistema importante, né, que vias neurais lá do mesencéfalo, do hipotálamo lateral, do hipotálamo, né, posterior, que induzem a vigília, né, e vias, né, neurônios localizados ali na área preótica, na área anterior do hipotálamo, né, no núcleo VLPO, né, que inibe, né, o sistema ativador, né, tem os neurônios que são REM-ON, que são ativados durante o sono, né, para desincronizar o córtex, promove, né, a tonia muscular, gerando uma fase do sono, né, paradoxal e etc. E agora vimos que tudo isso também tem um controle de 24 horas pelo sistema de temporização circadiana. Tá? Alguma dúvida, alguma questão nesse momento? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Marcos. O senhor apresentou, o senhor falou sobre o questionário HO e logo em seguida falou sobre os bimodais. E no gráfico lá dos bimodais, logo abaixo, está o questionário de Munique. Gostaria de saber se o ranking que é feito para se estimular, para saber se a pessoa é bimodal, pode ser feito com HO ou também por meio do Munique. Não, Marcos, no Munique não é possível, certo? Só com HO. Só com HO? Só com HO, certo? Porque o Munique, ele trabalha, né, com a ideia de que eu tenho um único oscilador. Então, eu pego a meia fase do sono. O HO, ele trabalha com questões em que você faz a escolha para mais cedo, ou mais tarde, ou intermediário, certo? Dentro do questionário HO, classicamente, né, o algoritmo que, né, o Rony e Rotzberg fizeram, você não consegue estipular, né, os bimodais. Os bimodais a gente calcula utilizando as respostas do HO com outro algoritmo. Então, existe um outro algoritmo, né, que a gente, né, dá a pontuação da flexibilidade, que são os bimodais. Ok? Ok, professor, obrigado. Então, vamos ver a melatonina agora, tá? Para a gente finalizar essa primeira parte da nossa atividade, né, de tarde. Então, a melatonina, ela foi uma substância, né, descoberta, né, há bastante tempo. Então, imagina o seguinte, né, essa história ela é curiosa por causa da pineal. A pineal ela é conhecida há muito tempo. Lembrem, né, que, historicamente, o René Descartes ele já fazia uma proposição de que a pineal era o centro da alma. Por que o René Descartes fazia isso? Porque imagine, naquela época, né, ou seja, a coisa mais importante e impressionante que existia na ciência era a matemática, era a geometria. É algo que, um espetáculo, como é que era possível ter aquelas formas? Então, como é que equações, ou seja, números definiam, né, aquelas formas, né, um círculo perfeito, né, as relações, né, triangulares. E o René Descartes, né, no estudo deles, né, eles descobriram que a pineal, no ser humano, é mais ou menos o centro. Se eu fizer uma marcação, né, de linhas, a pineal vai estar bem no centro. Então, bem no centro só poderia ter a alma, eles não sabiam para que é que servia a pineal. Mas, nos anos 60, né, em 67, que esse médico da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, ele descobre uma substância, né, que é uma substância que estava localizada também em pigmentos de rãs e, né, no leite bovinos, e depois, né, foi descoberto que ela era produzida pela pineal, que é a melatonina. Então, está aqui a pineal, bem na região central, produtora, né, da melatonina. A melatonina ela é derivada do triptofano, que é um aminoácido, né, essencial. Eu preciso, né, absorver aqui o triptofano.
O triptofano ele é muito presente, né, em carnes vermelhas, em frutas vermelhas. O triptofano ele é convertido, por exemplo, né, em alguns neurônios, ou, né, inclusive em algumas hemácias, né, em serotonina, e ele pode ser convertido, a serotonina ser convertido até melatonina. A gente tem melatonina sendo produzida na pineal, né, e também, né, na retina. Okay? Então, a melatonina é essa molécula, é o N-acetil, né, 5-metoxtriptamina. Se vocês lembrarem, os amigos psiquiátricos que estão fazendo um curso, triptamina, lembra, é um antidepressivo. Né? Então, quem é essa molécula? Então, esse aqui é o radical, né, acetil, que está aqui, né, no quinto carbono, e aqui é o metoxil. Então, é o N-acetil, 5-metoxil. Isso aqui é a triptamina, né, a molécula de triptamina, que é o centro, né, do triptofano. Então, é essa molécula, né, que ela é produzida. Essa molécula tem uma instabilidade, né, ela não é uma molécula tão simples no sentido de se manter, ela responde muita luz, tal, etc. Então, isso aqui é como é que ela é produzida, ela vem desde a luz, né, quando a célula ganglionar libera a noradrenalina, que aqui é o sistema simpático, vai agir sobre os receptores beta e alfa aqui no pinealócito. Pinealócito é a célula que existe dentro da pineal, né? Então, o pinealócito vai absorver o triptofano, vai converter em serotonina, e aí, por essas duas enzimas aqui, né, essa enzima aqui, principalmente a enzima-chave, né, que ela é ativada tanto pela via dos receptores beta como alfa, né, até promover a melatonina. A melatonina vai ser liberada, desculpa, a melatonina vai ser liberada na circulação sanguínea, e uma coisa importante é que ela vai ser metabolizada pela via, né, do citocromo P450. Por que é que eu chamo a atenção dessa metabolização dessa via? Né? Porque o citocromo P450, né, nós já sabemos que dentro da população humana você tem diferenças, né, genéticas, né, na composição desse sistema metabolizador, e esse sistema metabolizador pode funcionar de formas diferentes. Então, veja, isso aqui é um indivíduo normal, da população, um subgrupo tem isso aqui. Então, eu tenho aqui, né, a sequência de aminoácidos normais, e aí esse indivíduo ele tem um metabolismo intermediário. O que significa? Toda vez que eu tomo uma substância, inclusive no caso a melatonina, ela vai ser metabolizada. Então, é claro que ela atinge uma determinada concentração, que é o tempo, isso aqui é a concentração, atinge uma concentração que é uma concentração terapêutica ou a concentração fisiológica, e ela é metabolizada gradualmente e cai. Então, esse bio aqui significa que ela está tendo um efeito fisiológico ou efeito farmacológico. Só que parte da nossa população, essa molécula, ela tem uma deleção, né, aqui, né, em polipeptídeos, né, que são, né, de repetição. Então, essas cadeias, né, quando eu tenho deleções, elas se tornam, né, o ser humano se torna um metabolizador lento. Isso significa que o metabolismo, no caso, por exemplo, de um medicamento ou da melatonina, demora muito. Então, aqui eu tenho, ele ultrapassa o efeito, né, farmacológico, o efeito fisiológico, e vai levar a efeitos adversos, e cai gradualmente. Já nessa situação aqui, você tem uma duplicação, né, dessas sequências, e aí essa maquinaria molecular ela vai promover que o indivíduo seja um metabolizador rápido. Né? Então, significa que a substância ela é ingerida ou ela é liberada, ela é metabolizada muito rapidamente e não chega aos níveis de concentração ideal para ter o efeito fisiológico ou farmacológico. Então, aqui ela vai estar sem efeito. Eu estou mostrando isso porque isso aqui é o que a gente hoje fala, né, de medicina de precisão ou farmacodinâmica, ou farmacogenômica, né, ou seja, a resposta farmacológica é dependente, né, do genoma, né, da característica genética do sujeito. Por que eu estou chamando a atenção disso em relação à melatonina?
porque é exatamente isso que a gente vê. Como a melatonina ela é metabolizada aqui, né, tem gente, né, que responde muito bem à melatonina, tem gente que não responde de jeito nenhum à melatonina, que é esse grupo aqui, e tem gente, quando toma melatonina, tem muitas reações adversas, principalmente, né, cefaleia, náusea, né, que são aquelas características, né, quase que similar à intoxicação por drogas, ok? Então, está aqui a liberação da melatonina, lembrando que a melatonina ela só vai ser liberada fisiologicamente à noite, né? E aí a melatonina está aqui, né? Ela vai estar liberada aqui do núcleo supraquiasmático, né? Aqui é o núcleo paraventricular, tem toda a via simpática, etc. O que eu quero chamar a atenção aqui, que aqui o neurônio pós-ganglionar, né, que está aqui, o corpo da célula, está no gânglio cervical superior, é um neurônio simpático. Se esse é um neurônio simpático, ele vai liberar noradrenalina, né? E o que ocorre é que esse neurônio, a noradrenalina vai se ligar a receptores alfa e receptores beta. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui de vocês é que para alguns pacientes que ou têm hipertensão ou têm alguma alteração e usa, né, beta-bloqueador, né? Então, estou usando um beta-bloqueador. Esse beta-bloqueador ele pode inibir essa sinapse aqui também. Então, o indivíduo que usa beta-bloqueador e tem queixas de sono, principalmente dificuldade de iniciar o sono, ou está com sono irregular, nós devemos pensar com cuidado se isso não é um efeito do beta-bloqueador inibindo, né, os receptores, né, beta na pineal, com isso ele esteja diminuindo, reduzindo a liberação e produção de melatonina. Então, eu gosto de chamar a atenção disso de vocês. Todas as vezes que vocês estiverem olhando um paciente que tenha um distúrbio do sono, principalmente de início do sono, ou que tem um sono irregular, avalie, investigue se ele não está usando um beta-bloqueador, que pode ser a causa disso, simplesmente um beta-bloqueador. E aí o que você precisa é mudar, né, o medicamento ou reduzir, né, a sua dose. Tá? Essa é uma atenção que eu quero chamar a atenção. Está aqui a secreção de melatonina, ela é liberada à noite, então aqui eu tenho os horários, durante o dia baixa a secreção, quando chega à noite, antes de dormir, a melatonina. Essa subida da melatonina aqui, ela é importante, ela é como um marcador, né, do sistema circadiano. Melatonina muito liberado, fica em grande quantidade à noite e depois cai ao longo do dia. A melatonina, é claro que a secreção dela vai ser diferente durante o inverno. Para nós aqui em Natal isso não influencia muito, mas nas regiões de alta latitude isso já é diferente. Então, no verão, a gente tem, né, menos secreção de melatonina do que no inverno, que a gente tem muita secreção, né, de melatonina. As ações da melatonina são múltiplas. Elas agem, inclusive, em condições, né, não mediadas por receptores celulares. A molécula da melatonina ela vai reagir a outras substâncias, né, que estão, né, no meio extracelular. Então, são efeitos da melatonina sem ser uma ação direta sobre a célula. Porém, ela age também sobre mediadores de receptores celulares, através de receptores que estão no núcleo, tipo esses dois, receptores citoplasmáticos, o M3 é um receptor, para melatonina no citoplasma, e receptores de membrana, que é o MT1 e o MT2. Ok? Então, essas são as ações, né, da melatonina. Uma questão importante é que quando nós vamos ver a presença de receptores para melatonina no sistema nervoso central, estão em vários lugares. Vocês percebem alguma coisa semelhante? Olha aqui onde estão os receptores da melatonina, lá nos neurônios do sistema ativador da vigília, aqui no hipotálamo anterior, né? Então, veja, as áreas indutoras da vigília, indutoras do sono, né, tem muitos receptores para a melatonina, né, mostrando o quanto que a melatonina modula, né, a indução do sono, né, principalmente. E aí, os mecanismos de ação. A melatonina ela vai agir sobre a ritmicidade circadiana
Como? Porque o controle da melatonina depende dos neurônios do núcleo supraquiasmático, nosso relógio biológico. Mas os neurônios do núcleo supraquiasmático, então aqui eu estou representando como se fosse o neurônio do núcleo supraquiasmático, possuem muitos receptores para melatonina. Então, isso significa que a melatonina é produzida na pineal, modulada pelo núcleo supraquiasmático, ela cai na circulação sanguínea e volta e vai agir sobre os neurônios do núcleo supraquiasmático, ajustando o atraso ou avanço de fase da ritmicidade. A melatonina também age, modulando a reprodução. No caso do ser humano, a gente não tem muitos dados, mas tem dados epidemiológicos mostrando que alguns pacientes que têm dificuldade, no caso de gravidez, casais, e uma avaliação detalhada, mostrou que, às vezes, o parceiro ou a parceira são trabalhadores diturnos ou têm o ritmo ciclo sono e vigília irregular, ou os níveis de melatonina muito baixos. E aí você ajusta, e melhora a qualidade, ou seja, a produção dos hormônios estrógenos. A modulação da liberação de melatonina é muito utilizada na agricultura, principalmente na agropecuária, para você aumentar a taxa de reprodução de bovinos, caprinos e várias outras espécies. A melatonina também ela modula muito o metabolismo, principalmente porque ela ajuda na secreção da insulina. Então, você tem uma modulação da secreção de insulina pela melatonina. O que é que de se esperar? Durante a noite, quando você está em repouso, você tenha uma diminuição dos níveis de insulina. Então, essa questão ela é fundamental para a funcionalidade da própria regulação do sistema insulina e glicose. Imagina que se eu tenho uma condição em que eu tenho uma baixa produção de melatonina, então eu tenho baixa produção de melatonina, essa baixa produção de melatonina não vai produzir essa redução da secreção de insulina. Isso vai provocar o quê? Um aumento dos níveis de insulina no plasma. Esse aumento do nível de insulina vai provocar uma resposta das células para diminuir o número de receptores de insulina. Essa diminuição do número de receptores de insulina vai gerar uma coisa, se isso continuar de uma forma crônica, uma resistência à insulina, que é um diabético resistente à insulina. Então, por isso que a gente diz que uma alteração da irregularidade, gerando baixo nível de insulina, pode ter consequência o aparecimento do diabetes. Uma ação da melatonina também é na questão da supressão de tumor, porque a melatonina ela age sobre os receptores que vão agir sobre mecanismos intracelulares que vão promover ações de transcrição que, aumenta a apoptose. Se ela aumenta a apoptose, significa que eu vou aumentar a morte celular programada, eu vou estimular a morte de células que estão com alterações genéticas. E também eu vou diminuir a angiogênese. Ou seja, o aumento da apoptose e a diminuição da angiogênese são dois fatores que diminuem o crescimento e o aparecimento de tumores. Então, o que a gente diz? Talvez isso seja uma das explicações fisiológicas dos indivíduos que têm trabalhos em turno, principalmente trabalho noturno, têm maior propensão a desenvolver tumores, ter câncer, talvez pelo menor nível de melatonina, que é um fator protetor para o desenvolvimento de tumores. A melatonina também tem algumas relações com as respostas imunes, então a gente tem alguns experimentos, embora isso não esteja ainda muito claro, mas a gente sabe que em algumas doenças imunes elas são exacerbadas nos trabalhadores em turno, em modelos experimentais, quando você, de camundongo, quando você bloqueia a melatonina, você tem um aumento dessas respostas imunes.
a melatonina age diretamente no processo antioxidante. Então, eu tenho um conjunto de substâncias que funcionam, né, como, né, potenciais substâncias que vão agir, né, como antioxidante. A melatonina bloqueia essas substâncias, né? Então, ao bloqueio dessas substâncias, fazem com que eu tenha uma redução do estresse oxidativo. E se eu diminuo o estresse oxidativo, eu aumento a sobrevida celular. Certo? Além disso, a melatonina age intracelularmente, melhorando algumas atividades, algumas sinalizações, daqui algumas proteínas identificadas, e todas, né, essas proteínas elas estão relacionadas com ações antioxidantes dentro da célula. Então, a melatonina, a sua ação antioxidante, ela é via extracelular, agindo sobre fatores que, né, levam, né, a questão do estresse oxidativo, né, e também intracelular. As duas questões importantes. Então, eu queria, né, dizer, tá, e quando é que a gente usa a melatonina? Né? Primeiro, a melatonina é uma substância, né, endógena, né, natural, né, ela é produzida pela gente, ela deve ser usada via oral, ela é usada para redução dos sintomas da jet lag, né, que é o voo transmeridiano, né, os sintomas que é náusea, vômito, etc. Tá? Ela é usada na insônia, quando eu tenho uma insônia decorrente, né, dificuldade de iniciar o sono. Aí, na verdade, ela não vai ser um indutor do sono propriamente dito, mas o que ela vai fazer, a melatonina, ela vai ajustar o nosso relógio biológico, o nosso sistema circadiano, e com isso facilitar, né, a coincidência do componente circadiano homeostático, pensando lá no processo, no modelo de 2 processos, e isso facilitando o início do sono. Em alguns trabalhadores em turnos que têm transtornos do sono, então, às vezes, eu vou explicar para vocês, às vezes você usa a melatonina durante o dia para induzir o cochilo, né, de trabalhadores em turnos que têm dificuldade de cochilar para facilitar, né, compensar a perda do sono noturno. Na síndrome de fase do sono atrasado, ou seja, o indivíduo que está dormindo muito tarde, aquele vespertino muito extremo, que precisa promover um avanço, a gente usa, para regular o sono e a vigília dos indivíduos que são cegos, que não se ajustam ao claro e escuro. Os casos, por exemplo, que eu tenho cefaleias em salva, cefaleias, inclusive, que são rítmicas, a melatonina reduz. E também a gente usa, né, de uma forma com eficácia bastante grande, os indivíduos que têm, né, dependência do uso de benzodiazepino, né, e nicotina, né, que são dois, né, um é indutor do sono, o outro é estimulante. Então, na verdade, o que a gente faz é o uso da melatonina vai servir para ajustar o ritmo, ajustar o nosso relógio biológico, e você usa a melatonina e gradualmente você vai tirando o benzodiazepínico, ou gradualmente você vai tirando a nicotina, e aí com a regularidade do ritmo, o indivíduo passa a se sentir melhor, né? E aí ele consegue, né, resistir melhor à dependência do benzodiazepínico, e você, né, consegue, com o tempo, né, fazer com que ele fique exclusivamente só com o uso da melatonina. Depois que ele se ajusta, você tira a melatonina e ele fica dormindo sem necessitar de benzodiazepínico e nenhum medicamento. Também em 3 condições, que é o indivíduo que tem retardo mental, né, ou o indivíduo que tem autismo, ou outros distúrbios do sistema nervoso central mais grave, principalmente nessas condições em que o indivíduo ele tem pouca interação social e ele se expõe muito pouco ao claro e escuro. E ao se expor muito pouco ao claro e escuro, esse sujeito, né, ele vai ter uma condição, né, que vai ter o ritmo muito bagunçado, às vezes não regulado. E aí a melatonina ajuda, né, você regular o ritmo, né, desses sujeitos, né, no caso com retardo mental, autismo, ou às vezes é uma lesão grave do sistema nervoso central. Nos indivíduos que são cegos, alguns indivíduos que são cegos, eles têm um ritmo quase em livre curso, né? Então você usar a melatonina aqui, vamos imaginar que isso aqui é meia-noite, você usar a melatonina sempre nesse horário aqui, você iria ajustar o início do sono no mesmo horário.
É claro que numa situação como Natal, que é muito quente, né, durante o dia, durante da noite, muito claro, os indivíduos cegos aqui, né, dificilmente eles entram em livre curso. Nós estamos estudando cegos aqui em Natal, né, apesar da pandemia, e o que a gente tem visto, nós não encontramos, né, de quase 30 cegos que nós estudamos, só um que tem parcialmente um ritmo em livre curso, todos os outros estão ajustados, né, ao claro escuro de Natal. Aqui é um exemplo de tratamento da melatonina em indivíduos cegos, são 3 sujeitos cegos, né? Esse aqui é de um trabalho que está no New England, esse aqui é um sujeito, o outro, e aqui o tratamento com melatonina, ele ajustando, né, o início do sono, depois tirou a melatonina, né, o indivíduo aqui, né, voltou a ter o padrão em livre curso. E quando é que nós usamos, né, melatonina? Quando? Então, uma das situações é essa. Então, aqui, olha, aqui é o modelo de 2 processos. Se eu usar bem aqui, a melatonina aqui, quando eu tenho um máximo de vigília pelo sistema circadiano, né, que tem metade aqui do homeostático, seria mais ou menos aqui pós-meio-dia. Então, a melatonina nesse horário aqui, durante o dia, ele vai aumentar o cochilo. Então, imagina que hoje, né, há uma condição, vamos dizer que eu vou necessitar ficar à noite acordado por um trabalho. Então, eu quero antecipar, né, e já dormir, né, à tarde. Só que eu tenho dificuldade de tirar cochilos longos. Aí, então, eu tomo melatonina e vou dormir um pouquinho. Então, eu aumento a duração do cochilo se eu uso a melatonina durante a tarde. Se eu uso a melatonina aqui, né, um pouco antes do início do sono, eu promovo, né, um ajuste, né, do meu sono. Eu faço, né, a latência do sono, né, ficar menor. Certo? Se eu uso a melatonina logo que eu acordo, né, aí aqui a gente tem uns efeitos, né, diferentes, né, uns efeitos complexos, porque aqui a gente esperava que a melatonina aqui promovesse, né, um avanço de fase, mas isso nem sempre ocorre. E aqui existe também uma contradição, que é eu usar a melatonina aqui, e logo em seguida o indivíduo já vai estar com a luz. E aí, então, tem um efeito da luz, que é contraditório à melatonina, e além disso, tem um problema que é o efeito da longa vida da melatonina, ela poder ter efeito aqui e o indivíduo ter sonolência, né, aqui a posteriores, né? Então, o uso da melatonina aqui no início da manhã, logo depois de dormir, a gente não tem recomendado. Mas é claro, né, que a gente não tem que lembrar que só da iluminação natural. Hoje o mundo é isso aqui, que a gente tem que se preocupar com ele dessa forma, né? Tem muita luz, né, em todos os lugares, né, principalmente luz de comprimentos de ondas azul, que é o comprimento de onda que inibe a melatonina. Então isso pode alterar, né? Ainda tem aqui o trabalho, né, noturno, né, que o indivíduo tem que dormir durante, né, aqui era o correto é trabalhar durante o dia, dormir à noite. Mas aqui o indivíduo está totalmente acordado, ele vai aqui ó, à noite trabalhar, né, sonolento. Os usos de tablets, celulares, tal, leitores, né, de texto, tal, à noite, esses dispositivos são emissores de luz azul. Então, hoje já existe alguns filtros, os próprios sistemas já existem, para reduzir a expressão de luz azul e ficar mais avermelhado, com isso ele ter menos consequência, né, na supressão da melatonina. A melatonina também, ela diminui conforme a idade, então a gente nasce, a pineal não produz muita melatonina, na adolescência e na fase adulta aumenta mais, e ela vai caindo gradualmente até a fase, né, adulta, né, então os níveis são muito baixos, então níveis baixos de melatonina na velhice, né, na terceira idade, é também uma das consequências, né, para facilidade que o idoso tem para desincronizar ou ficar com ritmo, né, muito, né, irregular, né, ter consequências, por exemplo, né, maiores dos sintomas do jet lag, ter mais insônia. Então, o uso da melatonina no idoso é algo que a gente precisa, claro, ter cuidado, mas ela é recomendado quando, né, o paciente, principalmente, tem sono muito fragmentado, né, despertar muito precoce, tal,
ao uso da melatonina, né, de uma forma regular e temporalmente, né, apresentada de uma forma correta, né, ela é importante. Também, né, ela é usada na depressão sazonal afetiva, que é uma depressão específica, né, do inverno. A gente não tem aqui em Natal, mas os sintomas, né, que ocorrem mudando da estação, melatonina ajuda, né, não só a melatonina, mas também com o Bright Light, né, que é o tratamento com luz intensa, para ajudar, né, com redução desses sintomas, né, da depressão sazonal. Então, a melatonina ela tem muitos efeitos, né, no nosso organismo, né, ela pode ter alguma eficácia farmacológica, mas ela não pode ser utilizada, né, como uma substância, né, milagrosa que serve para tudo. O que a melatonina vai sempre estar fazendo, é isso importante que eu gosto de dizer para vocês, é ajustar o ritmo circadiano. E se ela ajusta o ritmo circadiano, é claro, ela está melhorando, né, o equilíbrio do meu interno. E se ela está melhorando o equilíbrio do meu interno, ela está melhorando a saúde. Então, ela tem vários efeitos, mas ela não é para ser utilizada como, né, um medicamento para aquilo. A melatonina ela deve ser utilizada como um medicamento, né, complementar quando eu tenho alterações, né, de ritmo. Então, era isso que eu tinha, né, para apresentar para